Boa noite, todas e todos. Agradeço a oportunidade. Eu não vou rodear muito, que é para aproveitar os 15 minutos, porque eu sou tagarela podedel. Joelson é meu amigo e assessor e tá ali concordando. Eu vou querer falar muito e vou ultrapassar e tudo mais. Então, vamos direto ao foco, né? Eu sou Lorene, como o professor falou, e esse, inclusive, era meu slogan de campanha, assim. Mas depois, na segunda parte, é que eu vou falar da trajetória política, né? Então, aqui na EASH, começando para focar aí no que é alvo dessa primeira parte, eu vim para o curso de GPP porque, sendo bem sincero, eu queria fazer RI. Acho que acontece com algumas pessoas. Eu sempre estudei em escolas públicas lá no meu município, em Taubaté, onde eu sou vereadora, né? E eu estudava nas escolas públicas e fiz parte de um processo seletivo de uma escola que é muito conhecida lá na minha região, no Vale do Paraíba. Tem gente do Vale do Paraíba aqui? Sério? Você está votando, não, né? Mentira! Ai, que legal! Qual é que é o seu nome? Clara, massa! Então, e aí, nossa, fico uma feliz. Aí, no Colégio da Embraer, inclusive, é um projeto de responsabilidade social, né, que é tema aí da segunda parte deste dia, aqui do programa, da Embraer. E é um instituto que recebe alunos, tal, vindos de escola pública necessariamente, para dar uma educação de qualidade, uma formação impecável, um negócio muito legal mesmo, muito completo, assim, formação de seres humanos diferenciados, assim, é o objetivo, é a meta lá da escola, inclusive. E aí tive oportunidades que eu acho que eu não teria mesmo, porque eu estudaria numa escola estadual, se eu não fosse lá para o Colégio da Embraer. Ele é identificado como privado, né, mas todos os alunos são 100% bolsistas. E aí lá é que eu comecei a ter alguma afinidade com essa coisa de vestibular, saber que FUVEST é o vestibular da USP, né, não é uma faculdade, e o que são biológicas, exatas e humanas, eu passei a aprender lá também, enfim. E num processo formativo muito legal, humano, eu fui tentando entender lá a vocação, tá? Falei, quero fazer RI. Né, Caião? Só que aí, como eu vi que o corte de RI era muito alto, que eu não ia dar conta, sendo bem sincera, professor, falei, deixa eu pensar no plano B. Muito estratégica ali já, né? Falei, não, vamos traçar a rota legal aqui. Vou prestar RI na Unesp, ir lá para Franca, né? Vou prestar RI na Unesp, mas vou prestar então na USP. Queria estudar na USP, já pensou que massa e tal. Achei GPP no guia do estudante e que me atraiu muito. Depois lá naquele guia também do vestibulando vem o detalhamento do curso, foi muito importante. No processo de pesquisa fui ver a grade do curso, que me atraiu muito, né? As disciplinas, eu vi ali as bases, professor Coelho, sempre lembro. Porque as bases do curso, economia, administração, direito, né? E as ciências políticas e tal. E gostei muito, falei, poxa, que legal. Não é RI, não é política internacional, geopolítica. Era a professora de geografia que me ajudou, assim, a ser atraída por esse campo. E falei, legal, então eu vou prestar GPP. E aí prestei, era um corte baixo, uma procura baixa, foi até nesse sentido realmente a estratégia, né? Fui aprovada e aí, foi paixão rápida e tranquila e graças a Deus tive sorte de ter tido uma afinidade muito legal, gostei muito, estava sempre 100% satisfeita assim, com o que eu encontrei no curso, né? Minhas memórias da chegada, assim, primeiras impressões, expectativas, eu não tinha muitas, e acho que tem a ver, inclusive, com a idade, e essa questão da idade com que a gente chega no curso, professor, é um ponto, cara, que legal! E tem uma coisa, acho que muito relevante, porque a gente não tem ainda capacidade, entendimento e visão de sugar e aproveitar tudo que o curso, que a universidade tinha disponíveis, né? Então, eu cheguei com 17 anos na EASH para fazer GPP, sem ter muita noção de nada, negócio louco. Como eu disse para vocês, eu estudava em escola pública e eu era de uma família de classe média baixa, então eu nem São Paulo conhecia, né? Tem gente que chega aqui, mas tem familiar, vem fim de semana pro shopping fazer compra, enfim, eu não tinha essa afinidade nem com a cidade, era muito novo, vim morar aqui perto desses Ribeiro, lá na Penha, fui assaltada na
no primeiro feriado do ano. E foi assim, pra mim, eu tenho aí uma espiritualidade religiosidade aí também. E eu, enfim, achei que foi uma conexão, até um aviso de Deus. Toma cuidado, você tá em São Paulo, não pensa que a vida é simples assim. Eu saía com o computador, com o notebook que eu tinha acabado de ganhar, que foi o primeiro notebook que meu pai juntou, fez o maior esforço pra dar pra mim, e ele quase foi roubado nesse dia que eu fui no assalto lá e tal. Mas aí fiquei ligada, né? Então foi meio que uma mensagem, assim, achei. E aí eu não tinha muita expectativa, então. Cheguei meio que sem conhecer, nessa realidade do ensino médio, de quem vem muito novo, e que eu acho que hoje, professor, já rolou uma mudança aí, que a galera mais nova, eu acho que eles já estão anos-luz na nossa frente, né? Eu vejo, não sei qual a sua percepção, Caio, mas de participação, engajamento político. Eu acho que a galera que chega hoje na universidade já chega, vejo isso no ensino médio. Eu tenho uns projetos lá com molecada de ensino médio, esse histórico nosso das lutas dos secundaristas. Então, assim, é uma coisa que eu vendo, olhando para minha história, penso, nossa, eu estava preocupada com outras coisas no ensino médio, né? Apesar de todo aquele histórico da minha escola, a gente tinha todo o engajamento, projetos alternativos lá, muito legais, assim, muito diferenciados. Era uma educação integral, em que a gente tinha uma formação muito completa, mas ainda assim, acho que eu não era tão ligada, e acho que tem isso a ver com uma série de coisas, né? Com tecnologia, com comunicação, com redes sociais, com mídias, enfim. E acho que a galera de hoje já chega muito mais antenada do que eu cheguei. Mas eu era meio assim, bicho do mato aqui em São Paulo. Então eu não tinha muitas expectativas absurdas, assim, elas foram, na verdade, acontecendo, né, as coisas ao longo do curso. Durante o que eu fiz, meu envolvimento, assim, foi... primeiro com a bateria, queria tocar na bandida, e acho que foi um processinho legal também de conhecer pessoas e tal, mas eu tinha uma característica também, que é a minha relação com Taubaté. Tem um amigão meu, o Rafa, que teve aqui também, né, que o apelido dele inclusive era Taubaté. Isso é uma característica dos taubatianos, tá? A gente, em todos os exemplos ao longo do curso, a gente bota Taubaté no meio do negócio, né, professor? A gente quer saber e exemplifica com Taubaté, e o negócio é Taubaté. E eu até que acho que aproveitei não muito das oportunidades da Universidade de São Paulo como um todo, da EASH, da USP-Leste, do curso de GPP, porque eu tinha muito essa coisa. Eu chegava aqui segunda-feira, pegava o último ônibus possível para chegar na faculdade, e na sexta-feira eu pegava o primeiro ônibus possível para ir embora para Taubaté. Eu estudava no noturno, então eu corria, eu vinha de Malicuia, a galera lembrava, era um sofrimento, eu saía correndo da última aula, 15 minutos para pegar o último ônibus para Taubaté e voltar e tal. Então, não aproveitava muito, até pela não estadia num tempo muito longo aqui, participar de atividades de fim de semana e tal. Isso foi uma característica minha. Eu me envolvi ao longo do curso. A gente começou às 7h40? O senhor lembra? Vai me limitar nos 15 minutos? Você está controlando aí? Está dando 9 minutos. Então tá bom, porque eu vou precisar me falar para eu parar, tá? Eu participei da empresa Júnior, que era a OGP, e era o processo de formação. Não sei como é que ela tá. Votos de que esteja bem. Tá maravilhosa? Ai, que bom. E eu participei da formação da OGP, e era um processo, assim, burocrático, né, de documentação, de estatuto, e a gente se reunia muito aqui nas salinhas da biblioteca e dava altas tretas, e a bibliotecária vinha brigar com a gente. Lembro do Felipe Brasil, do CACEB, eu, a Débora, que era da minha turma. Então, me envolvi nesse processo na OGP, mas a gente não chegou a ir para a parte legal, prática, né, porque não deu tempo de, na minha graduação, isso acontecer. Mas a gente teve um dedinho aí na formação, participei disso, sou bem orgulhosa disso, acho que foi positivo. Não sei bem quais foram os rumos, mas foi um processo legal e importante. Eu botava fé na empresa Júnior como sendo uma ferramenta para
fazer acontecer aquilo que eu acho que é o balanço crítico, que eu já vou dar o spoiler agora, que seria lá no final. Mas que é a parte prática. Enxergar na prática, coisas práticas. Falei pro professor que eu até trouxe o que eu acho que eu achava que faltava no curso. Não sei como é que tá hoje, mas lá no meu momento, né, na formação até 2012, e poxa, já são 5 anos, cara. Já dava pra ter feito outra faculdade. Tá. Que são materiais mesmo, pegar documento de cidade, trabalhar em cima deles. De novo, eu não dava importância nos trabalhos das disciplinas de que a gente já podia estar fazendo coisas que eu fui fazer depois, que é consultoria. Eu penso quantos trabalhos de disciplina, de elaboração de projetos na Úrsula eu podia ter feito para vender para uma cidade. Sabe? Ô, menina capitalista louca. Só que, realmente, é o nosso processo profissional, é o retorno financeiro de que a gente merece, né, ter. Inclusive, eu abri uma empresa no ano de 2012, na minha formação, a Planos. Depois eu convido vocês a conhecerem também, mas vou falar no outro momento, vou focar aqui. Durante o curso foi muito importante, aí já tá acabando o meu tempo, e eu acho que vale a pena ressaltar os meus processos de estágio. Eu, até por necessidade financeira, estagiei todos os anos, mas eu tinha uma programação, assim, uma organização minha, na loucura de voltar para Taubaté e não precisar nem morar aqui no último ano, por isso que o professor confundiu, me via no matutino, porque sempre um semestre eu trabalhava e no segundo semestre eu fazia todas as disciplinas possíveis e imagináveis. Então, eu terças, quartas e quintas, porque segunda eu tinha que vir no último ônibus e sexta eu tinha que ir embora no primeiro ônibus. Terças, quartas e quintas eu me planejei e fazia diversas disciplinas. Então eu fazia, inclusive com o pessoal da manhã. Fazia optativas à tarde com GA, que eu adorava. Cheguei a fazer uma disciplina na Sanfran, Direito Internacional Público, e aí aquela minha vontadezinha de RI, professor Dalmo Dalari, foi muito legal o envolvimento lá com eles, consegui passar lá na Sanfran, tal, foi uma felicidade. Mas o processo de estágio, essa organização que eu fiz pro curso, até meio assim, tímida, né, sem muito conhecimento, como eu disse para vocês, da vida, eu consegui fazer e foi bem legal. Então, primeiros semestres, no primeiro ano nem podia estagiar, né? Primeiro ano era aprendizado, tava conhecendo o negócio aqui, a cidade de São Paulo em si e tal. Estagiei no segundo ano já. Processinho da Fundap, que não existe mais, né? Uma pena. Da Secretaria de Gestão Pública, uma pena mesmo. Eu fui estagiar na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Nossa, experiência, só aprendizado. Fazia lá processinho manual, mas era incrível o ambiente, né? Aí eu tinha 18 anos e eu tenho a minha chefe direta ali, a Sônia, uma pessoa incrível. Ela me falou coisas maravilhosas, assim, profissionalmente. Não era nem, tipo, pergunte tudo, nunca tenha dúvidas, arrume sua mesa, deixe ela apresentável, deixe bilhetinhos nas coisas, nunca um documento é solto. Colhe um post-it nele, são coisas bobas, mas que hoje eu falo lá no gabinete pro Joelson e que faz toda a diferença na nossa organização. Então, primeiro semestre, aí tô fechando, juro, professor, acho que já tá dando, né? Primeiro semestre, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, foi incrível, com a Helena Carrascosa, deve estar lá até hoje, era a coordenadora de Biodiversidade e Recurso Natural, diretamente ligada ao secretário de Estado na época, era o Chico Graziano. E uma aprendizada incrível sobre FEI, aplico tudo até hoje. Segundo semestre, louca, fazendo 1000 disciplinas. Ficava, né, acho, o dia inteiro, de manhã até de noite. Aí, outro semestre do terceiro ano, passei no processo seletivo da Via Gutenberg, que depois surgiu uma maior parceria legal aqui com o curso. Foi no processo junto, assim. Eu fui uma das primeiras, eu acho, assim, teve a Gabi Guida antes de mim, mas eu acho que eu fui uma das primeiras estagiárias da Via, e que daí era uma consultoria em responsabilidade social corporativa, que também foi um aprendizado massa. Eu fui gestora de um programa lá, que era o Na Pista Certa, de responsabilidade da Mafre Seguros, e eu que cuidava de tudo. O Sérgio me dava uma moral também, foi muito legal. Tinha vários embates com ele, aí eu aprendi a lidar com o setor privado também, que era uma série de coisas que eu questionava muito, querendo ser revolucionáriazinha. Falava, esse negócio de falar aí, nas férias, pra onde vocês foram? Para os Estados Unidos. Que para os Estados Unidos, rapaz? Vai pro Ubatuba ali, tal, aquele ambiente mais corporativo, mais não sei o que, eu não estava acostumada. E aí o Sérgio era uma pessoa, viu?
vou falar dele aqui, ele vai ter oportunidade de se defender em algum momento. Mas o cara era meio carrasco. E, professor, e aí, mas puxa, eu respeito muito, aprendi muito com ele também. Hoje em dia a gente tem relacionamento, inclusive, ele me convida para uma série de atividades que eles têm lá, Lab 60+, né, da Via, que virou, acho que uma empresa do setor B, né, de economia, sumiu o nome. Negócio social. Empresa social. E aí participei, na Via, fiz essa gestão do Na Pista Certa e eu entrava em embates muito legais com eles. Acho que ele valorizava bastante essa questão de questioná-lo. Não ficava aceitando muitas coisas da forma como ele queria colocar, às vezes, e foi um processo, acho que muito positivo. Foi a experiência que eu tive. Fui fazer a avaliação. Quer continuar, Lorena? Vamos continuar? Não, muito obrigada. Vou voltar para os meus 6 meses intensivos. Aí, segundo semestre do 3º ano, matei tudo que é disciplina. No 4º ano, eu nem morei mais em São Paulo mesmo. Eu vinha pra cá uma vez por semana só, fazia um dia inteiro de disciplina e tava fazendo o meu TCC daí, com o Nerlin, foi maravilhoso. Orçamento público, minha vida. Estava lá hoje, inclusive, cheguei meio em cima da hora na audiência pública da LOA, lá de Taubaté, e foi mágico. Depois, na outra fase, eu conto pra vocês, porque já implementei umas mudanças lá. E aí, acho que foi basicamente isso. No ano que eu voltei para Taubaté, eu tive participação lá nos movimentos sociais. A minha cidade efervesceu uma situação de corrupção forte lá do ex-prefeito, e eu comecei a participar. Falei, deixa eu ir nesse negócio aqui. E aí eu tinha moral, porque era a menina que estava formando na USP, né, de gestão de políticas públicas. E eu falava de Constituição e de orçamento público, todo mundo achava muito legal. E aí culminou que em 2012 uma vereadora me chamou para ser estagiária, e foi, professor, o primeiro convênio de estágio de GPP com um partido político. A gente fez lá, foi com o PPS, partido em que eu estou até hoje. Primeiro estágio de GPP oficial lá, pelo menos foi o que a graduação o pessoal me disse. Foi o primeiro processo de estágio de um partido político, de um diretório político municipal, com o curso de GPP da USP. Fui estagiária da Poliana, hoje ela é deputada federal, era vereadora. E a gente fez um processo legal. Quando chegou em novembro, eu fiz um levantamento das eleições. Ela me chamou e confiou a mim, e juro que eu tô fechando, elaborar o plano de governo dela, que foi candidata a prefeita, seria candidata a prefeita em 2012. Acabou que no dia, assim, final do registro de candidatura, ela recuou, não foi. Eu participei desse processo, construí de forma participativa, foi inovador também. Fizemos lá consulta online, usei Form Fácil, umas ferramentas que acho que nem existe mais Form Fácil. Botei na internet para consultar as pessoas, sentei numa barraquinha em que eu abria um guarda-sol e uma mesinha na praça, lá em Taubaté, para ouvir as pessoas. Ela mandou fazer um banner e eu ficava ouvindo as pessoas para construir o plano de governo. A cidade nunca tinha visto isso. E aí ela, no fim das contas, não saiu. Quando passou o processo eleitoral, estava apresentando meu TCC, ela veio, inclusive, foi lá na Sanfran que eu apresentei o TCC para falar da vinculação ao planejamento do orçamento. Ela veio e tal, a gente saiu daqui, uma semana depois, fomos apresentar um trabalho de mapeamento do partido, das eleições que eu fiz para o deputado Roberto Freire, que era o presidente nacional do partido, ainda né? E aí eu apresentei num dia lá do estágio, ela me chamou, vamos para São Paulo. Eu fui toda louca com a roupa de largada, do jeito que eu meio que sou ainda, vocês perceberam? Eu saí de lá, mostrei o negócio pro deputado, ele nunca tinha visto aquilo no partido político. Um mapeamento de 39 cidades, que é a RM Vale, a região metropolitana do Vale, lá onde eu moro. Falei, nossa, que legal. Pra mim era um negócio, aprendi aqui, diagnóstico, né? Mapeamento. Botei no mapinha lá as cidades que tinha bandeirinha do PPS, né? Não, muito legal. Contrata essa menina aí. Aí saí de lá, fechando o meu ano de 2012, assessora do deputado federal Roberto Freire. E acho que foi isso. Passei, mas concluí o processo. No final do curso, acho que foi... Como eu não tinha expectativa, foi brilhante. Eu amo GPP, GPP é mais amor. Minha faculdade foi incrível, eu amo esse lugar. Eu falo muito daqui, dos professores. Eu uso todas as experiências, tudo que eu aprendi. Eu não era muito ativa nas aulas, porque a parte teórica não era muito a minha cara. Não fiz iniciação científica, mas... Esse lugar é brilhante, é transformador e foi demais. Obrigada. Bom, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Caio Amado.
como eu disse já, com muito orgulho, sempre que eu me apresento por aí, gosto muito de dizer, sempre digo, formado em gestão de políticas públicas aqui na USP, especialista em ciência política, fiz pós-graduação lá na Fundação Escola de Sociologia e Política, já logo emendei em 2013, sou da mesma turma da Lorene, também entrei aos 17, assim como ela, e acho que esses próximos 15 minutos, se tem uma palavra forte que tudo que eu falar aqui vai girar, é a questão do propósito. Assim. O que é propósito para cada um de nós, para cada um de vocês, o que faz a gente levantar da cama todo dia, se mexer, se mover, pensar no nosso futuro, pensar no futuro do coletivo, do nosso país. Eu penso que essa talvez seja a grande palavra que mova o que eu faço, por que eu acredito e por que eu sigo acreditando. Bom, isso já define o porquê GPP também, sabe? Desde que eu me entendo por gente, na verdade, eu sempre pensei na política, sempre começava aquelas discussões de o que você quer ser quando crescer? E aí eu respondia, presidente do Brasil. Já vinha aquela coisa, né? Nesse último ano eu fazia uma brincadeira que eu falava que eu queria ser presidente do Brasil. Agora eu já estava um pouco mais conformado, estava me candidatando a prefeito. Mas essa era a grande questão, assim, desde pequeno, e um negócio que era como se fosse uma brincadeira, respondendo. Minha mãe fala, não vai ser médico, não vai ser advogado, não sei o que. Não, presidente do Brasil. E a coisa foi, na verdade, amadurecendo dentro disso. E eu comecei a crescer, questionar os problemas do mundo, né? Você começa a ver aquele menino pedindo dinheiro no semáforo e você se questiona o porquê aquilo acontece, você começa a ver uma pessoa deitada no chão, muito essas questões sociais que para uma criança, para um jovem, alguém em desenvolvimento vai olhando e vai falando, nossa, mas por que isso acontece? Por que eu tenho minha cama e ele não tem? Então, talvez esse despertar da consciência foi mexendo muito comigo e eu talvez dedico a isso essa resposta um pouco de falar como que uma criança ainda começa a falar em querer ser presidente do Brasil. Mas aí foi amadurecendo e aí eu fui começando a me perguntar o que eu precisava fazer para ser o que eu queria ser. E eu falei, bom, talvez algum tipo de curso. Aí iniciei lá pensando em história, depois fui pensar que era economia, talvez muito imaginando os políticos do momento que apareciam na TV, sempre tem ministro da Fazenda falando, então é sempre um economista, não sei o quê. E aí eu fui pensando, história, economia, aí não, é administração, putz, talvez seja direito, mas eu não sei se é bem direito que eu quero, acho que não é bem minha praia. Até que foi chegando ali o ensino médio, e no ensino médio você vai tendo um pouco mais de descoberta, né? Vai começando a surgir a sociologia, a filosofia, professores de sociologia, professores de filosofia. Você começa a ter uma rede de contato maior com pessoas que estão mais próximas do pensar política ali dentro. E ali, dentro disso, pensando, e todo mundo na classe sabia, até tem um parênteses, porque eu fiz ensino médio, o ensino fundamental foi em escola privada, mas o ensino médio eu fiz no Cefet, né, que é a federal lá, que agora é o IFSP de Cubatão. E eu também passei naquele mesmo ano para fazer Senai. Então, um detalhe da minha formação é que eu sou formado num curso de 2 anos, curso de aprendizagem industrial, em eletricista de manutenção. E é muito curioso falar disso porque hoje eu não troco nenhuma lâmpada, talvez, em casa. Então, acho que isso é sempre valoroso de contar. Mas o Senai trouxe um fato curioso, que no primeiro dia de aula tinha um professor que gostava de perguntar o que os seus alunos queriam ser quando crescessem. E eu tive a bobeira de colocar que eu queria ser presidente do Brasil. E aqueles 40 amigos que tudo se tornaram eletricista, engenheiro hoje em dia, até hoje me zoam de o cara que escreveu que queria ser presidente num curso de eletricista de manutenção e aprendizagem industrial. E até hoje o cara deve ter essa folha guardada. E o pessoal no Senai, eu sei, de Santos, eu sei que o pessoal no Senai lá vibrou também com a campanha que a gente fez e tal, e falou, pô, esse moleque foi meu aluno, e vira piada ainda, porque um dos professores conta para todos os alunos dele hoje em dia que tinha um doido que chegou na sala um dia e falou isso e hoje estava lá em São Vicente. Mas isso mostra um pouco do propósito, assim, de como uma ideia forte que às vezes a gente demora um pouco para identificar dentro das nossas cabeças, e muitas vezes
a gente não sabe muito bem, a gente se forma às vezes sem saber o que a gente quer da vida, e eu acho que isso é muito normal. Eu me sinto, e talvez o grande privilégio que eu tive na minha vida foi conseguir perceber isso cedo, do que eu realmente queria ser, o que eu realmente queria fazer. E aí, finalmente cheguei na descoberta do curso, depois de pensar em história, economia, administração, tudo isso. De repente, descobri que tinha um tal de gestão de políticas públicas que trazia essa visão um pouco mais generalista, pincelando todas essas áreas. Eu falei, cara, é esse curso que eu preciso. Vai me dar a noção de tudo, de todo esse aparato. E aí eu fui. Na época eu estava pensando em fazer FGV, economia, fui para aquelas sessões de explicação com o diretor e tal, e fui até fazer a prova, mas quando eu fui fazer a prova eu falei, não quero nem saber disso. Meu negócio é gestão de políticas públicas na USP, e eu tenho uma coisa que às vezes quando eu coloco na cabeça é isso e acabou. E foi basicamente, na verdade foi o único vestibular, se eu bem me lembro, que eu prestei, porque o da FGV eu nem conto, porque eu já fui fazer a prova totalmente, tipo, mano, não é isso que eu quero, é lá que eu vou passar e fim de papo. Fiz, passei, entrei com 17 também aqui, e já entrei, e no primeiro momento aqui já comecei, primeiro todas aquelas coisas do trote, ficar careca, né, toda aquela situação, mas logo de cara eu já comecei, você já começa a se aproximar de algumas pessoas, de outras. E tem algo que eu não consigo esquecer sempre, que é sempre as voltas nos trens, assim, sabe? Eu sempre voltava no trem, aí você não conhecia ninguém, aí você começava a conhecer ali num contato com as pessoas pós-aula, e ali eu comecei a fazer as primeiras amizades e compartilhar um pouco disso, que eu falava, não, quero ser político tal, e tudo mais. E ali eu encontrei mais uns loucos que decidiram comprar um pouco dessa ideia. E a gente começou a organizar, de certa forma, um grupo, uma equipe, um time, seja lá o que for, que é a própria Thalita Correia, e o Bruno Martinelli, o Azeitona, que voltavam muito comigo, a Thalita, que é de São Vicente também, e eles voltavam muito comigo, e aí, era o primeiro ano de GPP, e eu já sabia que, 2009, e eu já sabia que em 2012 eu ia ser candidato a vereador. Assim, já estava claro para mim. Aí começa, beleza, o que eu preciso fazer para isso? E aí começa primeiro a entender como que eu vou me formar para esse processo, como que eu vou criar a campanha, como é que eu vou estar na cidade, se 2012 é o traumático quarto ano, onde você tem tudo para fazer e mais um pouco, e estágio, né, e tudo mais que você faz. E aí eu comecei a traçar o meu curso. Primeiro eu subi e descia no início, depois eu morei em república, morei em 3 repúblicas, tive as dificuldades de relacionamento, e aí saí de uma, entrei em outra, e depois voltei a subir e descer, mas eu comecei a traçar um pouco desse plano. Primeiro ano, eu participo do LabEx, né, o Laboratório de Extensão, acredito que ainda tem aqui, num projeto que organizaram para fazer cadastramento único para programas sociais do governo federal em regiões periféricas, em comunidades mesmo, que iam ser retiradas, ia passar estrada no local. Eu lembro vagamente disso, ainda estava com 17 anos, tudo era muito novo, mas ali comecei esse trabalho com o pessoal, eram mais veteranos que participavam, e ali a gente começou a ir nas favelas, né, regiões, comunidades de Guarulhos, algumas em São Paulo, mais próximas ali, e foi um primeiro ponto de descoberta, assim, que a real é que foi uma ruptura para mim viver naquele espaço, enfrentar um cadastro único, que a gente preenchia o cadastro, e aí a gente tinha relatos de vida extremamente assustadores que nunca tinham me tocado, assim, de gente que não tinha o que dar de comer para sua família e dava água com sal, de gente que na hora de colocar ali, preencher quanto você gasta por mês em qualquer coisa, hoje eu olho e falo, parecia que eu estava desdenhando da cara da pessoa, perguntando quanto que ela gastava com 30 itens diferentes lá para preencher o cadastro, quando na verdade ela já me respondia no primeiro que ela não tinha o que dar de comer para os filhos, assim. Então isso foi uma ruptura muito grande, assim, me fez crescer demais esse período de extensão. E aí, logo acabou esse processo, saí e tal, e fui fazer estágio. Fui fazer estágio no Instituto da Previdência Municipal de São Paulo. E nesse momento do estágio, era do primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro ano. Eu fiquei 1 ano e 9 meses lá no IPREM. Incrível, sensacional. Primeira dinâmica de gestão ali, aquela coisa toda.
Mas ali eu sabia que eu precisava juntar dinheiro para fazer minha campanha de 2012, ganhando um salário de R$ 484,21, que ao longo do tempo teve um aumento, temos que valorizar, para R$ 484,31. Então foi sensacional esse processo. Eu vivi o estágio, juntava dinheiro do estágio para no futuro financiar a campanha já em 2012. Isso eu estou falando de 2010 e 2011. Eu sabia que só dinheiro não bastava, eu precisava de tempo. Então, eu também comecei a adiantar o curso. Tive um probleminha, não sei se o Coelho vai lembrar, mas tive um probleminha de simplesmente perder todas as interações de matrícula. Eu aconselho vocês, jamais façam isso. Eu perdi todas e aí eu perdi a minha chance de escolher pelas matérias do meu próprio ano. E, enfim, no final deu tudo certo, mas foi muito tenso. Mas eu comecei a adiantar matérias, chegando ao ponto de, num semestre, fazer 36 créditos. E vim para cá, basicamente, todo dia de manhã. Aí eu saía daqui, ia lá para a Zona Norte no IPREM à tarde, aí saía de lá e voltava para cá à noite. E assim foi, dia após dia, dia após dia. Foi bem intenso, foi bem insano, mas foi um processo incrível também para você conhecer seus limites. E lembra que eu tinha falado de propósito, assim? Talvez fosse aquilo que me segurasse, assim, nesse papel. Eu sabia que eu estava fazendo algo muito maior. Chego no quarto ano, histórias parecidas, acabei de comentar com a Lorene essa curiosidade. Chego no quarto ano e aí eu tenho poucas matérias para fazer. Era coisa de uma ou duas num semestre e uma no outro semestre, mais o TCC. Então eu conseguia passar mais tempo na cidade do que aqui. Foi um processo que ficou um pouco mais leve. E aí, o que eu ia fazer de TCC? Depois de tudo que eu estava pensando, tudo que eu estudava, não fiz iniciação científica, não me envolvi em DCE, em CA, em nada dessas atividades. Não lamento, mas ao mesmo tempo entendo que perdi a possibilidade de participar desses processos. Não lamento porque eu conseguia vislumbrar um outro tipo de ação. Assim, acho que você sair da faculdade sem vislumbrar nenhum tipo de engajamento pode ser um problema, mas eu acabei buscando outros engajamentos que não o engajamento dentro da política, enfim, acadêmica, educacional. Ali, o meu TCC, na verdade, eu acabei, meu orientador foi o Caldas, né, o Eduardo Caldas, na minha banca era o Vaz e a gente trouxe o Humberto Dantas também, e o meu TCC foi uma análise do meu diário de campanha. Então, ao longo da minha campanha, todos os dias à noite, eu escrevia um relato sobre como tinha sido o meu dia, como não um querido diário, né? Uma coisa um pouco mais séria, mas ao mesmo tempo nem tão séria, assim, porque tinham reflexões de um moleque de 21 anos que estava saindo candidato a vereador pela primeira vez, sem família política, com recursos próprios que havia juntado, com um diploma quase embaixo do braço, né? Com uma plataforma de governo que a gente criou, 34 projetos para a cidade, coisas assim. Eu adorava falar sobre isso também. Então, era um moleque desbravando o sistema. Como é que funciona o negócio, como é que funciona a dinâmica partidária. À época eu era afiliado ao PV. Como é que funciona tudo, né? Como é que funciona a prestação de contas, como é que funciona a lei eleitoral. E vamos aí, cara, vamos descobrir como é que é. Então, o diário é incrível. Eu ainda penso em transformá-lo em livro, porque eu sinto que vai ajudar outras candidaturas jovens a ter uma candidatura, a sentir essas primeiras impressões. E o TCC foi uma análise desse diário, foi um desafio também, mas o Caldas foi super sensível e gente boa do ponto de vista de criar metodologia para isso acontecer, porque não é fácil, né? Você tem que beber um pouco nas ciências sociais, antropologia, um pouco disso, mas eu acredito que acabou dando certo. E a gente encerra um pouco. A campanha acaba naturalmente em outubro, tive 823 votos, fui o mais votado da história do PV na cidade até então. O segundo colocado do PV teve metade da nossa votação e era o presidente do partido na cidade. Ficou louco comigo que eu tinha tido mais votos que ele. Achou que eu ia tomar o partido. Até então eu não sabia o que significava tomar partido. Não tomar partido de ser do partido, como o PV gosta de dizer, mas tomar o partido de abraçar mesmo e botar embaixo do braço. E aí eu comecei a ter aqueles primeiros traumas de tipo, pera,
que tá acontecendo, cara? Eu não quero tomar partido nenhum. Se a gente tiver que disputar, vamos disputar uma eleição. E eu descobri que não tinha eleição, porcaria nenhuma para a comissão municipal. Mas ali foi uma descoberta e ali foi aquele momento que o propósito também, de certa forma, me deixou na mão, temporariamente, digamos assim, que foi, beleza, eu, com 1 ano e 9 meses de estágio no IPREM, super bem quisto lá, tinha me dedicado, foi assim, aquela despedida de chorar todo mundo, chorar eu, chorar chefe, chorar a galera. E com 1 ano e 9 meses eu larguei o IPREM porque eu falei, agora é a hora de voltar para a cidade e ser candidato. Isso aí era março, abril. Larguei o estágio, virei candidato, tive uma votação expressiva, estava terminando o curso, batia na minha porta a velha política falando, você foi bem votado, agora você tem que pegar um cargo na prefeitura. Meu, você teve 800 votos, todo mundo com 500 está pegando, tem gente com 300 votos pegando cargo, você não vai pegar cargo na prefeitura? Tá todo mundo pegando. E toda hora chegava alguém falando isso. A gente tinha sido um candidato que o pessoal falava, como é que pode? De onde esse moleque surgiu? Que ele não colocou um cavalete na rua, não vi um santinho dele, não tinha carro de som, de onde esse moleque surgiu? E esse foi um desafio, na verdade eu tinha clareza que eu não ia assumir cargo nenhum desde sempre, mas por conta do propósito. Mas o que eu digo, cara, às vezes é difícil bancar isso, e eu tive que sustentar essa barra de me formar e estar perdido, totalmente perdido do ponto de vista profissional. Assim, isso rola muito, porque eu tinha feito as minhas escolhas, eu tinha abandonado o estágio para sair candidato, eu tinha dito que eu não ia aceitar um cargo na prefeitura porque não era para isso que eu tinha saído candidato. Então eu fiz todas as escolhas que eu tinha o direito de fazer e que eram minhas a fazer. E eu tive que bancar esse custo, eu tive que ter esse entendimento, e foi difícil. E aí a família começa a pressionar, de tipo, poxa, mas e aí, você se formou, e agora, tal, como é que funciona? E eu falei, não vou assumir cargo nenhum, porque tem algo maior me esperando lá na frente, que aí acho que a segunda etapa, o segundo bloco. Passado isso, o ano de 2013 foi um desafio onde eu acabei indo para a construção de um novo partido que se criou em 16 de fevereiro de 2013, que foi a Rede Sustentabilidade, e foi ali que eu acabei aportando minha energia. Mas essa foi a grande dinâmica. Eu me formo, começo a olhar para o lado, vejo todos os meus amigos, seja criando uma consultoria, seja entrando no mercado, sendo efetivado nos seus estágios, passando em concurso, seja lá o que for, e eu ali olhando e falando, cara, e agora, velho? O que faz? E aí entra o segundo bloco. Foi bom que você me fez lembrar de algumas coisas. Resolução de problemas, né, professor? E a formação multi-interdisciplinar deste lugar que é abençoado e louco, né, da EASH, da USP Leste, que eu gosto de dizer sempre, sou da USP Leste. E que, olha, é conhecido, viu? Que eu também não falei, mas depois eu fiz uma especialização em controle da gestão pública municipal na Federal de Santa Catarina. E agora eu tô no mestrado lá na Universidade de Taubaté, uma autarquia municipal, um negócio louco. E lá na universidade falo da EASH, falo de GPP, e os professores conhecem todo o projeto pedagógico da EASH, acham incrível, tem uns professores massa lá também. Daí, resolução de problemas, gente, é tudo, né? Eu, muito menos obstinada e num propósito do que o Caio, acho que vocês perceberam na minha fala, foi bem sem noção, mas eu sou dessa geração aqui como ele, sem noção no sentido, eu não sabia bem o que eu estava fazendo, as coisas só foram acontecendo, né? Diferente, acho que do propósito dele, do foco bonito que você teve e tal, das conquistas que vieram por consequência. Para mim foi meio que acontecendo. Mas eu sou daquela geração do mudar o mundo, então quando você perguntava o que eu queria fazer, vou mudar o mundo. E até então no colégio eu achava que eu ia acabar com os conflitos no Oriente Médio. Falei, eu vou chegar lá, vou botar os caras pra conversar, não é possível, tanta gente se matando, meu Deus. E aí, era o que eu queria fazer. Aí acabou não sendo RI, mas GPP me arrebatou, assim, né, o coração. E aí veio, no final da formação, então, eu acabei assessora de um deputado federal, eu não tinha noção da grandeza, da possibilidade de aprendizado, daquilo. Eu não objetivava aquilo, nunca mirei, do fundo do coração. Aconteceu loucamente. O que eu mirava? E aí o GP foi importante, o KY lembrou do CA, eu participei de uma gestão do CA,
mas foi bem assim, timidamente, porque já era o último ano. Então eu já não estava mais aqui em São Paulo, só que a gente organizou a 7ª semana de GPP. Né, participei da organização. Eu lembro do professor Ladislau Dobor, que veio e que depois eu encontrei em Taubaté esses dias de novo e conversamos e tal, foi legal. Então, assim, né, chegou lá em 2012, a única coisa que eu tinha como objetivo, assim, meu pai, metalúrgico, tava aposentando na Volks e ele falava assim, não seja empregada de ninguém, tem a sua própria empresa, tem o seu negócio e tal. E aí tava rolando umas coisas legais de responsabilidade social, uma disciplina que o Coelho já tava então com o Sérgio da Via Gutenberg fazendo. Eu falei, gosto desse negócio, consultoria, e o envolvimento com a GP foi importante. Aí eu com o meu namorado na época, meu marido hoje, a gente abriu a Planos. Uma consultoria que, vai ser responsabilidade social? Não, vai ser consultoria para cidades pequenas, coisa louca. Chegou no início de 2013, e aí acho que vale a pena fazer esse contraponto, assim. Eu sempre tentei ser muito responsável, gente, acho que eu fui, assim, fazendo um balanço da vida, mas eu era assessora, e a facilidade de ser assessora parlamentar é a flexibilidade da coisa, né? Então, eu era assessora lá do deputado Roberto Freire, sentei muito bem, porque dentro dos partidos políticos, do ambiente político, acho que cabe dizer, não há organização. É um negócio de louco, tirando a rede, que é muito legal, eu passei a conhecer. Em geral, os partidos, e principalmente nas cidades, é um negócio de... Passei a conhecer o processo legal da rede aí. Os partidos são um negócio de louco, sem organização e tal, então não tem muito uma definição, o que é que você faz, o que você deixa de fazer. Pra mim, tinha que ter lá qual problema eu vou resolver, né? Qual é o objetivo que eu preciso te entregar. Não, faz o relacionamento aí, RM Vale, 39 cidades, vai fazendo relacionamento pra mim e tal. Olha o que eu fazia, era meio jornada tripla. Eu era assessora do deputado Roberto Freire, mas aquelas coisas, tá? Entre nós aqui e para a rede mundial de computadores, em breve. Eu ficava no gabinete da vereadora Poliana. Não, mas isso é natural, não tem legalidade nenhuma nisso, tá? Eu era assessora regional do deputado, eu não ficava em Brasília, né, no gabinete dele, também não ficava no escritório político em São Paulo. Os deputados federais, estaduais têm aí seus assessores por tudo que é cidade, né? E aí eu ficava lá na minha RM Vale e o meu ambiente de trabalho era o gabinete da vereadora Poliana, então, que é vereadora do PPS, presidente do diretório municipal lá em Taubaté. E lá eu fazia assessoria da vereadora, né? Implementei o processo do orçamento participativo lá, ela levava, eu detalhei, criei um caderninho, desenhava o orçamento público, e que foi o meu tema de TCC, né? Como eu já disse, que eu amo mesmo. E fomos para os bairros discutir, levar para a galera aprender, entender, o seu dinheiro era isso. E eu ficava lá, vai, Poliana, é importante. Ela é uma pessoa muito legal, que sempre comprava e valorizava isso também, o conhecimento e tal. E aí, eu fazia isso, eu cumpria horário no gabinete dela, chegava 8 horas da manhã, não era um negócio, sabe? Você fala, assessor de político, né? Tá. Né? Aquela coisa meio light, eu falo assim mesmo, tá? Transparência é a máxima do negócio também. Até por isso o pessoal lá, então, até sofro umas questões. Enfim, já conto. Mas aí, eu trabalhava, cumpria horário no gabinete dela de assessoria, fazendo as coisas para o deputado também de relacionamento. Eu criei o primeiro encontro regional do PPS, que foram 102 pessoas no hotel, fez o coffee, aí você dá uma de RP, e para não fugir do que o professor falou aqui, a percepção na trajetória profissional, segmento na carreira, atuação, tem uma característica, a relação com a formação muito importante, eu acho que a característica máxima do GPP é resiliência, é a capacidade de lidar com diversos tipos de situações e temas, e essa nossa formação multi-interdisciplinar é incrível, né? Há quem diga, mas então você sabe muito pouco sobre muita coisa. Legal, o especialista sabe muito sobre a pata esquerda da abelha. Ok, né? Tudo bem, aí são posições também, a crítica da pessoa. Mas é legal, cada coisa tem sua importância ali. Eu acho que esse processo de saber bastante sobre várias coisas foi muito pertinente, professor.
é uma competência que o senhor questionou aqui, das mais importantes que eu anotei, que faz toda a diferença. Então eu ia lá, eu assoviava, chupava cana, eu trocava o pneu com o carro andando, eu fiz o evento, convidei todo mundo, foi um monte de prefeito, de vereador, e o deputado foi, e eu ficava no pé do ouvido dele falando: professora Raquel, vereadora a Raquel. Ah, o senhor conheceu a vereadora Raquel em Santo Antônio do Pinhal, num programa aqui da universidade, né? Ai, olha eu nos comentários. E aí a vereadora Raquel, uma velhinha, vereadora assim por 30 anos em Santo Antônio do Pinhal. E eu falei, vereadora Raquel e do PPS. Falei, professora. Aí o deputado, professora Raquel! Nossa, a senhorinha achava incrível, deputado, o senhor lembra de mim? Né? E foi assim, uma linda. E então, assim, fiz o trabalho da assessoria, mapeava, ao mesmo tempo que eu era assessora da vereadora, e ao mesmo em que achei injusto falar pouco da empresa da minha vida, a Planos do Brasil, né? A consultoria que a gente abriu, então. Ao mesmo tempo que eu cumpri horário, mas eu tinha ali minha flexibilidade, meu acordo sempre transparente com eles. Falava, Poliana, preciso hoje dar uma fugidinha, vou numa cidade prospectar. Aí chegava a menina de 21 anos na mesa do prefeito, o primeiro foi de Jambeiro, não me esqueço, falando, prefeito, o senhor precisa fazer isso, eu sou uma empresa de consultoria formada em gestão de políticas públicas da Universidade de São Paulo, e tal. E o prefeito, ok. E eu tentando convencê-lo e tal, e a resiliência é muito importante, porque, gente, é pesquisa. E falar de governo é pesquisa. Claro que a gente pode aprofundar muitas coisas, tem graus e níveis, né, dependendo de onde você vai entrar, que você precisa do saber, mas eu sei que vocês aqui, a gente tem uma capacidade incrível por conta dessa nossa formação. É leitura. Eu ficava lá tendo a sacada do que era... Lê, você tá aqui, minha irmã, gente, faz lazer. A gente pesquisava e eu achei a janela de oportunidade da época, era a implementação do programa Mais Educação, e aquilo trazia recursos, e eu falava, recursos, gap aí, problema dos municípios, vou lá tentar conquistar o prefeito. Falei uma, falei duas, falei três, marcava na cara dura, assim, celular do prefeito tal, pedia, procurava saber, mandava marcar, agendava com a secretária, ele recebia. Era eu e meu namorado, o Bruno. Até que um dia, uma abençoada em São Bento do Sapucaí, secretária de Educação, Lidiane, foi em abril, e até que a gente levou pouco tempo, 4 meses, né? Que em 2013 que a gente começou a atuar. Em novembro, 20 de novembro é o aniversário da Planos, e ela faz 5 anos aí, daqui a pouco. A abençoada achou, falou, legal, gostei, vou contratar vocês. Nossa, que incrível! R$8.000, né? Para ser dispensa de licitação. Vocês conseguem, né? Vamos solicitar outros orçamentos. Acho que ninguém vai fazer por esse preço, né? O trabalho. Não, legal, vou te inscrever o projeto do Mais Educação e vamos implementar o Mais Educação e cadastrar lá no CIMEC. Tudo coisa que a gente estudou, né? Ninguém me ensinou isso. A gente foi atrás, procurou com essa resiliência e a base que o GPP dá. E fui lá e apresentei. Aí nisso, o Bruno, que é um cara incrível também, ele é formado em contabilidade, ele já foi lá, já começou a aprender a ler legislação e leis, né, gente? Nerlin falando, porque o agente de direito privado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, e o agente do direito público somente faz aquilo que a lei autoriza, permite, e a gente lendo as legislações para entender as coisas. Cara, em 10 dias, o Bruno mapeou lá que ela tinha 250 alunos numa escola e que ela não cadastrava no censo escolar. E por isso ela não recebia repasses do Fundeb. E o valor aluno do Fundeb, o repasse, mais de R$1.000 por aluno. Ou seja, era mais de R$250 mil que ela tinha para receber e ela não estava recebendo para ajudar a educação do município. São Bento do Sapucaí, não lembro a população, mas é coisa mínima. 2.000? 20 mil habitantes. Cara, ela se apaixonou. Vocês são incríveis! E saiu falando da gente pro resto das secretárias municipais, na Undime, enfim. E aí, nisso, a gente começou um processo aí de ser
requerido, inclusive, né? Hoje a gente já, em 5 anos, a gente já tem isso fácil, tá? Aqui na comemoração de 5 anos. A gente já arrecadou mais de R$1,5 milhão para os municípios. E a gente faturou. E, de novo, é uma empresa, é um negócio social também, a Planos. Eu não busco lucro louco, a gente só busca a contrapartida financeira para manutenção dos nossos serviços e conseguir trazer a transformação que a gente busca, que é implementar sempre ferramentas participativas. Então, a participação popular, o empoderamento, gerar cidadania é a transformação da Planos, que eu acho que se enquadra no setor B, 2,5 aí de negócios sociais, né? E aí a gente já trabalhou em mais de 22 municípios nesses 5 anos. E o último faturamento, como eu disse, é o que eu ia dizer, não é muito alto porque a gente não buscou lucro louco assim, mas o faturamento do ano passado foi de R$320 mil. Foi muito massa, porque trabalhando e ganhando um salário de R$10 mil numa instituição, eu não tenho, no final do ano, R$320 mil, né? Então, um processo muito positivo, muito louco a Planos. Mas eu falei bastante e eu tinha que falar do processo político da carreira. Tá, vou tentar muito resumidamente dizer que processo eleitoral não era meu objetivo mesmo. Aconteceram coisas loucas, né, na minha vida, não muito objetivos, mas com o objetivo de que acontecesse. Mas o meu envolvimento é eu acreditar, né, ter o brilho nos olhos que o Caio tem com esse objetivo, essa vontade de transformar, que acho que é inerente aos alunos de GPP, acho que é meio que um pré-requisito natural, aí, uma atração do coração. Eu fui aí assessora do deputado por 1 ano, depois eu saí da assessoria dele e o deputado Davi Zaia, que é o presidente estadual do PPS, era secretário de gestão pública do governo do estado, e aí tinha uma política pública, o Acesso a São Paulo, uma política pública de inclusão digital, que estava com um processo seletivo lá, e aí a Poliana, que também era do partido, falou, não, Lores, que ela me chama, vai participar do processo, e aí é bom, porque eu acho que é melhor você sair da assessoria do Freire, por uma questão de lealdade ali, eu vou participar do processo eleitoral para deputado federal em 2014. Então, 2013, eu estava assessora do deputado Roberto Freire, saí no final do ano, janeiro de 2014, eu pleiteei e me tornei gestora regional do Acesso a São Paulo. Atualizei as 39 cidades, o gestor anterior nunca tinha ido nas cidades. A gente fez atualização de software, corria eu lá para Tabuão, na Prodesp, e trocava computador, e eu carregava computador. E é aquela vontade que move a gente nem sabe, né? Carregava gabinete de computador e trocava monitores velhos por telas planas, e fiz todo esse processo, que também é naturalmente atrelado à política, né? Tem um pouco a ver. Se a gente for falar de aparelhamento, eu fico feliz de ter sido alguém que trabalhou de fato disso, porque a gente não pode separar aqui, porque o deputado Davi Zaia era do PPS, era o secretário da Secretaria de Gestão Pública. Secretário de Gestão Pública, inclusive, foi a nossa formatura em 2012. Eu lembro que eu apresentei, falei ali, coloquei o professor em contato. Ele participou da minha formatura de GPP porque ele começou a namorar a vereadora Poliana Gama, e hoje eles são casados, inclusive. E aí, fui gestora, então, por 1 ano do Acesso a São Paulo. Junto tem o processo político, né? Ajudava a Poliana ali no mandato também, né, sempre essa ligação, porque aí eu já estava ligada ao processo eleitoral, político mesmo, e era uma questão de botar fé, de comprar, acredito ainda nela, e foi uma pessoa com que eu fui caminhando. Chegou o final do ano, a relação estava um pouco esquisita, porque eu votava Dilma e fazia campanha para o PT ali naquele contexto, e o PPS tem ligação, né, com o PSDB. Então, questão ideológica de partido também, gente, uma confusão, né? O que você faz dentro dele? Enfim, a gente pode discorrer isso outro momento. Mas acho que tinha a ver no contexto municipal, local em que eu entrei, aquela pessoa, aquela liderança, a pessoa da Poliana, era alguém que me inspirava confiança, que tinha tudo a ver. Enfim, depois eu fui conhecendo e entendendo de partido de uma forma louca. Saí em 2014 porque eu achei, essa relação tá um pouco desgastada, vou focar aqui na minha empresa, né? E aí, uma senadora da República liga no meu celular.
do Espírito Santo, Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, porque um amigo meu, jornalista de Taubaté, foi parar na Gazeta do Espírito Santo e acompanhou o processo eleitoral lá de 2014 e a senadora Rose de Freitas ganhou senadora. A senadora me ligou, Rafael, passou o seu contato, você é uma jovem formada na USP em gestão de políticas públicas, ó a moral, né, do curso e o nome, tudo que carrega o peso. Ah, sou sim, senadora, nossa, que legal. Menina, você não quer vir para Brasília? Vamos fazer uma entrevista, a gente pode agendar, né? Posso e tal. Foi meio teórico, assim, acho que foi 20 de dezembro, eu tava fazendo compra na 25 pro Natal. E ela me ligou. E aí, chegou 2 de janeiro, eu tava na praia. Falei, esse telefone pode ser que toque. Ela falou que vai ligar, não sei o quê. Ah, legal. Eu tava no mar, e não me esqueço da cena, os meus amigos lá na praia. Lorene, seu telefone é de Brasília! E eu saí correndo, que nem louca do mar, e ofegante, e atendi. E era a senadora mandando passagem, pegando os meus dados pra eu ir 7 de janeiro pra Brasília. E aí eu fui pra... Sou engraçada, né, gente? Vocês estão vendo? E aí eu fui pra Brasília em 7... Professor, eu tô muito grata com essa experiência, porque eu sempre quis partilhar isso. Obrigada. Fui pra Brasília 7 de janeiro e saí de lá com a pasta vermelha de contratação prioritária do Senado Federal. Nem acreditei, assim, o Bruno chorou, né? A gente não ia se dedicar a planos esse ano, assim, inteiramente. Aí eu falei, mas, né, é uma experiência muito louca, eu vou estar lá no Senado. E aí a senadora queria que eu fosse na semana seguinte. Falei, essa mulher vai me explorar, porque a nomeação era em 2 de fevereiro. Falei, ok, vou um pouquinho antes. Vi casa, não sei o que e tal. E aí, gente, fiquei 9 meses no ano de 2015 com a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, primeira mulher a presidir a comissão mista de orçamento do Congresso Nacional. Foi o primeiro ano em que uma mulher presidiu a CMO. E foi incrível, assim, né? Aí eu trabalhava que nem uma louca. Ia às 7 horas da manhã, porque a mulher era braba também, mas todo o meu respeito a ela no processo ali de aprendizado, né? De trabalho. Ela me tratava assim... Aí tem muitas coisas pra falar, professor, desculpa, mas eu vou fechar. Ela me botava, e tem um peso, gente, toda uma questão pra ser debatida também, mas não é o ambiente, mas você ser de São Paulo, em Brasília, é um negócio louco, diferente. Na época, o Rafa, meu amigo, Taubaté, tava em Goiás também, né? No governo lá. E, enfim, tem toda uma valorização. Eu era a chefe de gabinete. E aí vocês imaginam eu aprendendo tudo. De novo, resiliência, GPP, formação ampla, interdisciplinar. Acho que é o grande forte, assim. Tudo que eu aprendia, que eu ouvia, eu achava que não, mas até os autores aí sabia falar de Januzzi para discutir indicadores. E achava que não tinha agregado tanto assim, mas é importante, tem peso, a gente precisa se dedicar, né? E aí eu fui louca, eu era chefe de gabinete dela sem ganhar como chefe de gabinete. Mas porque era uma menina de 21 anos, andando pelo Senado Federal, falando com o Dr. Bandeira, diretor-geral do Senado, porque a mulher era pica também lá no PMDB, tá? E aí ela tinha toda uma moral, melhor gabinete, e aí tô falando porque eu sou assim mesmo, abertamente transparente. Escolha os móveis, Lorene, do meu gabinete. Aí você vai lá na logística do Senado Federal, móveis... do Niemeyer, né, que ele tinha feito, assinava o designer do móvel e tal. E foi um processo de aprendizado. Na comissão, né, na CMO, na comissão de orçamento, aprendi lobby, fiz lobby do bem, né, para LON, lobby não é ruim, né, não tem que ser, mas para Cruz Vermelha. Levei os caras pro relator do orçamento e botei na mesa, a senadora me dava carta branca, era incrível, assim. Mas por causa dessa nossa capacidade, dessa resiliência, dessa relação com o curso. Voltei no final de 2015, porque eu não estava aguentando mais mesmo. Era enlouquecedor, era frenético, estava fazendo mal para minha saúde, assim, muito tempo. E eu falei, também carreiras meteóricas, né? Acho que a gente tem essa característica. Vocês viram, não passei mais de que 1 ano nos lugares. Inclusive nos meus processos de estágio.
Ai, professor, desculpa, mas não aguento, não sei como é que eu vou ser vereadora por 4 anos, porque já tá me irritando já. Ficar fazendo a mesma coisa e tal. E aí, não falei de ser vereadora, mas cheguei pro processo eleitoral, para preparar o processo eleitoral. Participei do processo eleitoral porque a Poliana seria candidata a prefeita e eu queria fazer parte desse grupo, implementar as coisas de GPP numa prefeitura de forma prática, fazer planejamento, diagnósticos, processos participativos, intersetorialidade, né, fazer com secretarias conversarem, PMO, gestão voltada para resultado. Falei, agora, vamos para esse processo, vamos ganhar essa eleição. Poliana saiu e falou, Lorene, preciso de vereadora, mulher. Aquela loucura, né? Mulheres, hoje eu sou aqui a cota também, o professor quis trazer para a mesa, única mulher. Mas porque isso acontece no processo. Não era meu objetivo, mas falei, vamos testar esse negócio aí de ser, né, processo eleitoral. Gente, me organizei em 6 meses para a campanha, com planejamento, e este homem é responsável também, tem todo um amor por planejamento, por de forma estratégica organizar as coisas. Tracei ali, vou gastar R$1.000, e eu gastei R$930, e eu tive 1.260 votos. E eu gastei verdadeiros R$930, porque a lacuna entre o que você coloca lá na prestação de contas e o que é verdade é bem gigante, né? Mas eu gastei verdadeiros R$930, em que eu mandei rodar 14.000 cópias de um currículo. E aí, levando a questão pro lado profissional de GPP, o currículo era exatamente assim. Uma folhinha reciclável, porque eu queria trazer todo um conceitinho, frente e verso, em preto e branco, não tinha cor, agora tem cor, né, que a gente evoluiu. Mas isso aqui é a prestação de contas de 6 meses, que eu fui pro semáforo, como eu fazia na campanha. Eu entregava cerca de 2.000 panfletos desse em 1h30, e o Joelson tava na rua lá comigo. A gente entregava em 1h30, eu pegava o horário de pico, e foi assim a minha campanha, porque eu continuava trabalhando na Planos. A gente tava com trabalhos em Ilhabela, super legais, eu passava o dia trabalhando. Quando dava 5 horas da tarde, é que eu ia pra rua, de forma estratégica, planejada, organizada, e eu pegava muita gente. E foram os últimos 15 dias em que eu entreguei 14.000, que eu entreguei 1.000 por dia, mais ou menos. É que teve um dia ou outro que a gente viu que se ficasse 2 horas, eu entregava 2.000. E aí, vamos parar, porque eu não vou comprar mais não, né? Aí então vai faltar pro último dia. E minha mãe teve toda a questão energética também, ganhei material do partido. Aquela colinha igual, batida, que todo mundo ganha, né? Minha mãe fez o trabalho manual de grampear manualmente em 14 currículos, porque o currículo era preto e branco realmente. E aí a colinha pelo menos tinha minha fotinho. Eu falei, vai que ganha uns votinhos, porque ela é bonitinha, né? Coisa feia, mas infelizmente tem isso também, tá, gente? As pessoas falam isso sério, né, no processo eleitoral. E aí eu e a Poliana ali, porque daí também tinha que colocar a Poliana junto no material. Minha mãe grampeou manualmente 14.000. Eu fiz uma estratégia de cartão de visita na pré-campanha, foram 2.000 cartõezinhos, em que eu dividi 20 amigos para 100 dias antes da eleição, cada um entregar 100, a conta, né? 100 cartõezinhos. 100 dias, um cartãozinho por dia, e o meu tempo acabou. Mas aí foi assim, e dentro do processo agora eleita, é muito louco, é um desafio a cada dia. Eu tento trazer os preceitos de GPP pro meu mandato. A gente não atende pessoas para fazer assistencialismo, eu não colho demanda do tipo poda de árvore, do tipo queijo para quermesse, eu instruo, faço todo um processo tagarelo assim, de tentar educar a pessoa. Orçamento é o nosso tudo, também não faço e nem voto leis inconstitucionais. E sou a única. Todos os projetos aprovado com voto contrário da vereadora Lorene. É a frase mais falada no plenário da Câmara Municipal de Taubaté. Porque se tem parecer contrário do jurídico, e eu vejo jurisprudência, porque o jurídico também erra, mas se eu vejo jurisprudência de que há ilegalidade, vício de iniciativa, os mais loucos possíveis, eu vou lá e eu voto contra, mesmo que o mérito seja lindo. E para as pessoas entenderem que você é contra a aula de Libras nas escolas. Eu não sou contra a aula de Libras nas escolas, eu fiz Libras. Eu sou contra a lei, porque ela é inconstitucional, você não tem poder de colocar Libras nas escolas, vereador, entenda. E este é o meu processo lá como vereadora até hoje. Eu queria poder falar mais a respeito de todas as oportunidades. Muito obrigada, IGPP. É tudo nesse processo, foi determinante mesmo. Obrigada, gente. Bom, tava contando a história, paramos no meio, naquele momento onde você está no dilema, depois de uma candidatura, está se formando, recebeu os convites todos ali de você tem que pegar um cargo e tal, e ao mesmo tempo você não ter nenhum outro lado, mas você
se manter firme naquilo que você acredita, não ocupar esse espaço simplesmente porque você saiu candidato, simplesmente porque a sociedade tinha te dado um voto de confiança e você usar esse voto de confiança para sair ocupando cargo por aí, junto com pessoas que você não acredita. Eu tenho muito dessa coisa da crença na política. Se você acredita, você vai. Se você não acredita, você não vai. E esse era o momento, então eu fiz a escolha de vamos descobrir o que é ser um gestor de políticas públicas formado, com uma experiência muito forte na política, afinal, aos 21 anos, ter vivido uma candidatura, ter feito um TCC em torno da candidatura, ter construído seus últimos 4 anos focados para fazer uma candidatura acontecer. Vamos descobrir o que é isso agora. E aí eu lembro muito, né? Acho que o Coelho deve lembrar também um pouco, porque várias vezes eu conversei com ele sobre isso, mas eu ia muito em entrevistas de emprego, dessas entrevistas de trabalho, dessas que a gente está acostumado a ver, que postaram no grupo de GPP lá, e eu ia, jogava o meu currículo lá, tal, vamos ver no que dá, às vezes chamava, às vezes não, e eu lembro que, vou te dizer, 2 ou 3 vezes eu ouvi a mesma coisa, mas você pretende ser candidato de novo? Que a pessoa já estava ali te entrevistando e já pensando que daqui a 2 anos talvez você fosse ser candidato. Afinal, a política de 2 anos, o que eu vou contratar um cara para minha empresa que daqui a 2 anos vai sair fora? Qual que é a lógica que tem nisso? Então, eu senti muito um freio, que a minha principal experiência, quando eu ia botar no currículo, era o quê? 1 ano e 9 meses de estágio, as candidaturas, a experiência política, as vivências que eu tive. Teve também o trabalho lá em Itajobi, né, oficina municipal. Eu fui para Itajobi com o pessoal daqui, num trabalho de uma consultoria, uma imersão em consultoria no município, que foi sensacional. Acho que ainda continua ativo, se não continua tem que seguir. A experiência de ter vivido aquele ambiente nas comunidades, fazendo trabalho com cadastro único para programas sociais do governo. Só que na hora que eu bati ali nas entrevistas de trabalho, eu era um cara recém-formado que talvez você seja candidato daqui a 2 anos de novo, ou vai saber o que seria. Então, isso foi um problema a enfrentar, porque era muito obrigado por participar do nosso processo seletivo, e eu já vi aqueles e-mails e já falava, de novo, sabe? Então eu já comecei a ficar muito resiliente, inclusive, já no meu desespero ali. Mas aí veio um processo de construção. Eu estava paralelo à política, eu estava totalmente decepcionado com o partido que eu estava, justamente por aquilo que eu falei, naquela coisa de você foi o mais votado, agora você quer tomar o partido, agora vamos te colocar na geladeira, porque não vai dar, porque não sei o quê. E aí eu falei, cara, que isso? Não é para mim esse partido, então. E aí eu fui conhecer um tal movimento chamado Movimento Nova Política, que se desencadeou no movimento pró-partido, que se desencadeou na Rede Sustentabilidade, que foi em 16 de fevereiro de 2013, onde eu juntei aquelas últimas economias que tinham sobrado do estágio que tinha financiado a campanha para comprar as passagens para Brasília e fui de cara para a fundação da Rede Sustentabilidade em Brasília. E aí, eu não sei o que é, se é destino, propósito ou simplesmente sorte, fica com o que cada um acredita. Mas tinham ali 1.000 pessoas naquele auditório, por volta disso, mais que isso talvez, e sortearam 10 pessoas para falar. Eu fui um desses sorteados e no dia seguinte eu estava aparecendo numa chamadinha da Globo News ainda, porque eu tinha falado por 2 minutos na frente de Marina, e naquela época, se hoje o pessoal já tem muitas ressalvas, naquela época a Marina estava em uma ascensão gigantesca, e Heloísa Helena, e o Suplicy que estava lá, e toda essa galera, e estava eu lá, com aquela bagagem curta, porém intensa, fazendo um discurso sobre uma campanha que tinha sido inovadora, sem cavalete, santinho, carro de som, e que eu era um sonhador, e aí citei John Lennon do palco, aquela coisa bonitaça. E ali eu comecei a me envolver, e ali eu descobri que eu não ia só ficar coletando assinatura, fui entregar um pouco de assinatura que eu tinha coletado no fim de semana na sede em São Paulo, e de repente conheci um cara chamado Zé Gustavo, que virou e falou, você não sabe de ninguém que está precisando trabalhar? Não, a gente está aqui precisando fazer um trabalho de gestão das fichas tal, e tá uma pindaíba. Aí eu falei, tá, cara, vou pensar. Me falou os valores, meio baixo também, né? Pelo menos eu esperava algo maior, mas era uma bolsa, assim, né? Eu falei, mano, vou pensar. Vou ver se eu tenho alguém. Aí voltei para casa com aquilo na cabeça, olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para os bolsos. Falei, velho, eu gosto do negócio. Eu tô indo para a rua coletar o negócio, as assinaturas, no caso desse negócio. Falei, talvez eu tenha a chance de praticar um pouco de gestão dentro daquele espaço
e ainda desenvolver minha ação política. Deixa eu ver isso aí. Aí eu falei com o cara, tinha gostado das ideias, vou lá. Aí fui, comecei a trabalhar lá. Imagina vocês, aquela época, a gente coletou muita assinatura. E aí começou ali um trabalho de, primeiro, mobilizadores de todo o estado, que tinham que entrar em contato, não sei o quê, mobilizar as pessoas, fazer eventos, fazer coletas por aí, saber onde estão fazendo coletas, unificar, pegar essas fichas que chegavam na sede do partido, processar essas fichas. Gente, alguém aqui tem noção de como é criar um partido? É bizarro. Primeiro que você lida com a política, que não quer que crie um novo partido, quando esse partido é ideológico ou tem algo diferente a se propor, não quando é um partido meramente cartorial. E a segunda, que é o desafio burocrático, nossos cartórios eleitorais. Precisamos falar sobre as burocracias dos cartórios eleitorais. Isso é um tema de TCC sensacional para quem quiser. Coletamos 1 milhão de assinaturas, mais até. Processamos talvez 700 mil, tivemos que descartar por volta de 200, 300 mil. Conseguimos atingir ali 420, 400 e algumas coisas, 1.000 assinaturas validadas, certificadas por cartório. A rede não foi criada em 2013, mas a gente fez um trabalho incrível de gestão ali. Porque a ficha chega naquela folha com 3, e aí você começa a criar todo o desenho de processo de como aquela ficha vai chegar no cartório. E aquela ficha que era 3 tem que ser cortada. Uma, tudo bem. 2 folhas, tudo bem. Agora imagina milhares de folhas chegando. Ela é cortada, ela é separada por zona eleitoral. São Paulo, 423 zonas eleitorais. Acho que é isso, 423, 424, acho que é 23. Você separa por zona eleitoral e depois você coloca em ordem alfabética. E depois você manda para o cartório, que o cartório tem 15 dias para te responder certidão. E você tem que descobrir no meio do processo que você tem que controlar o prazo do cartório, porque senão ele não vai cumprir esse prazo. E aí você cria toda uma esteira, não todos, né? Tem muitos ali que cumpriu. Você cria toda uma esteira nesse processo para fazer você ativar o mobilizador se mobilizar, coletar a assinatura, ele botar no correio, o correio chegar para a gente pegar a ficha, cortar, separar em pasta, processar, ordem alfabética, processar e digitar. Tinha um sisteminha que a gente digitava, colocar em ordem alfabética, empacotar, correio de novo, pegou, certidão que volta do cartório, pega essa certidão e manda para Brasília. E tudo isso você faz um processo de gestão. E assim foi. Foram extensos 6 meses envolvidos nisso, ganhando uma bolsa que talvez tenha sido 2 vezes maior que aquele salário de estagiário bonito que eu contei para vocês na primeira parte. Mas eu estava fazendo aquilo porque eu acreditava. Teve um dia, isso não é definitivamente nenhum tipo de trabalho escravo, mas eu cheguei a trabalhar 18 horas, e não é porque eu acreditava, porque se não fosse, eu não teria feito. Então, foi um baita esforço para a criação do partido, que foi vetado, então eu acabo tendo uma conexão muito forte com algo que eu doei boa parte da minha vida para criar. Mas tenho total clareza de que partido político é partido político. A partir do momento que a rede virou partido político, a rede já se somou a toda a descrença da população em partido político, e a gente tem que sempre fazer a crítica. Sempre fazer a autocrítica. Quando a gente perde a capacidade de fazer autocrítica, a gente se perde no processo. 2014, chega 2014, a rede não registrada, aquela lamentação toda, um luto que durou um bom tempo. Lorene lembra desse luto. Desculpa por aquela patada no final de 2013, 2014. Ele me lembra desse luto. Porque ela estava no PPS, a rede PPS começaram a se aproximar e eu não conseguia aceitar essas coisas acontecendo. E aí vem toda a questão de campanha e candidatura. Decido me engajar numa candidatura, campanha para deputado federal, do único candidato da rede clandestino naquele momento dentro de outro partido. Faço a campanha do Zé Gustavo. A gente conquista ali 14.474 votos, fui uma parte da coordenação da campanha dele, vários processos colaborativos, inovações que a gente tentou trazer, o conceito de co-deputado, né, de ativar mobilizadores por todas as regiões que fossem co-deputados desse processo, então tinha material junto como um co-deputado, foi toda uma dinâmica diferente criada. Beleza, passamos o processo, vem 2015... Final de 2014...
esse processo de criação da rede acabou me fortalecendo dentro do partido, naturalmente, porque era uma pessoa que trabalhava, e a rede acabou abrindo muito espaço para pessoas que trabalhavam, para pessoas que faziam as coisas, que davam sangue, que faziam acontecer. Então, eu acabei sendo o primeiro coordenador executivo da rede no estado de São Paulo, membro da executiva estadual. Atualmente eu sou dirigente nacional do partido, membro do ELO, né, o Diretório Nacional, um dos 100 membros. Mas a nível ali estadual, naquele momento, eu acabei crescendo, que deixou de ser só o moleque que faz processamento e falou, não, pô, o cara tem a atuação dele na cidade, o cara faz processamento durante a semana e no fim de semana ele vai para a cidade dele coletar assinatura na rua e depois volta cheio de ficha na mala para processar aqui durante a semana. Então isso é um trabalho, mas não é um trabalho. E ali acabei criando essa construção política, fizemos a campanha do deputado e de repente, no final de 2014, eu recebo um e-mail. E aí é um e-mail, uma coisa meio state, US State, uma parada assim. Aí eu, primeiro, achei estranho, achei que era vírus, para falar a verdade. E aí eu, oi, tudo bem, Caio? Aqui é do consulado americano, a gente gostaria de bater um papo com você e tal. Falei, cara, o que tá acontecendo, né? Nunca passei meu número, nunca cadastrei não essas coisas de net, CA, nada disso. Aí, beleza. Eu falei, tá bom, pode ser. Esperto pra caramba, eu falei, vamos marcar numa padaria. Por que eu marquei? Vamos marcar no consulado, já que era do consulado. Eu falei, vamos marcar numa padaria, num local público. Aí foi lá um vice-cônsul, sei lá o quê, uma tradutora e tal, e eles foram me encontrar nessa padaria. Não, porque eu queria saber qual que é a sua leitura desse processo todo político, quero entender o que está acontecendo, me passaram o seu contato, não entendia nada do que estava acontecendo. Como é que eles tinham me achado, para falar a verdade? FBI, né? Só pode. Aí fui lá, tal, conversei com ele, dei uma análise de cenário do que eu estava vendo, as manifestações de junho de 2013, aquecidas, e a gente ainda falando disso em 2014 e tal. Aí, beleza. Ele falou, pô, bacana conversar com você, não falou mais nada, só falou isso. E eu saí de lá falando, cara, eu acho que ele me tirou muita informação e até agora eu não entendi por quê. Por que eu falei tanta coisa pra uma pessoa que eu nem conhecia? Aí, beleza. Depois me mandaram um e-mail pedindo meu currículo, biografia. Aí eu mandei, eu falei, o que tá acontecendo? Aí começaram a me ligar, mandar coisa, eu falei, quer saber, eu não vou mais atender porque eu não sei o que tá rolando, o que eles estão querendo. Parei. Até que chegou um momento que me ligou, atendi a ligação, aí era o seguinte, oi Caio, aqui é do consulado e a gente quer saber se você vai querer participar desse programa ou não. Aí eu falei, tá, beleza, talvez eu queira, mas que programa que é? E aí eu fui entender que eu tinha participado de um processo seletivo e eu tinha sido selecionado para participar de um tal de um IVLP, né, que é um programa que existe há 75 anos, onde os consulados buscam selecionar jovens lideranças dos diversos países em temáticas específicas, e a minha era em termos de construção de efetivas parcerias entre o poder público e sociedade civil, para levar para os Estados Unidos fazer um trabalho de intercâmbio por um mês lá, 3 semanas, visitando autoridades, especialistas, universidades, políticos, organizações não governamentais e fazendo esse intercâmbio, essa troca dos mais variados segmentos, de republicano a democrata, assim, até achei bem legal isso. E aí foi essa perspectiva que acabou acontecendo. De repente, sem saber, eu estava no meio de um processo, esse processo me selecionou. E em 2015, eu já estava embarcando, em maio de 2015, eu passei um mês lá, tinha nada, nunca tinha saído do país, nada disso. Foi uma coisa insana. Mas aí volta de novo as entrevistas, que eu nunca tinha parado as entrevistas, né? No meio desse processo, em 2013, no meio da criação da rede, eu falei, vou estudar para concurso também. Não deu. Paguei um cursinho, cancelei o cursinho, não deu certo, não era o momento. Em 2015 eu estava mandando o currículo, ia uma entrevista ou outra e tal, mas aí, mas você vai fazer uma viagem, né? E eu era franco, eu falava que tinha essa viagem. Não era o momento também. Ninguém vai contratar alguém que daqui a um mês vai passar um mês fora. E aí fui para a viagem, foi absurdamente incrível, relatei minhas experiências nos vídeos no YouTube, na verdade pelo Facebook, no Facebook viralizou bastante, depois eu entendi que o YouTube era um bom repositório de vídeos, coloquei tudo lá.
o consulado ficou fascinado pelo moleque que tinha colocado os vídeos tudo no YouTube lá e tal, viralizado no Facebook, viralizado, compartilhado as suas experiências com as suas comunidades, que é isso que eles gostam. E só para quem ficar um pouco com o pé atrás, eu tive que responder isso várias vezes, eu não sou nenhum Yankee aí, na verdade, eu sempre tive uma postura crítica, todas as vezes que eu tive a oportunidade de me deparar com coisas que eu discordava ali, eu de fato discordava, sistema eleitoral, essa síndrome que muitas vezes o brasileiro tem de, aqui é tudo ruim, lá é tudo bom, lá eles estão na urna impressa, e olha só que coisa, eu vi uma urna eletrônica nos Estados Unidos, então assim, acho que está na hora de a gente parar também, e eu rodei diversos espaços falando isso, assim, a gente tem que parar com essa síndrome que a gente tem de ficar falando que aqui é tudo ruim e lá é tudo bom. Eles também têm problemas com financiamentos de campanha gravíssimos, tão quanto o nosso. Falo disso porque vi essa questão de financiamento de campanha, mas aí foi isso, foi uma baita descoberta. Passou aquele processo de 2015, voltei, comecei a dar muita palestra também, sempre ganhando caneta, exatamente, não, café é luxo, sempre ganhando uma caneta, uma caneca e tal, e era muito legal, voltava em escolas. Aí vem o processo 2015, meio de 2015, quando eu voltei, eu falei, agora eu preciso dar um jeito na minha vida, o que eu vou fazer? Aí eu decidi focar em estudar para concurso, tinha aberto câmaras, estudei para a Câmara Municipal, queria passar na de São Vicente. Fiz um teste, quase não fui fazer o concurso da de São Bernardo, não estava legal no dia. Acabei subindo a serra, fiz. Fiquei em primeiro lugar, era uma vaga só, e atualmente eu sou agente legislativo da Câmara Municipal de São Bernardo, um concurso que eu prestei em 2015, foi homologado em 2016, assumi agora em fevereiro de 2017. E foi aquele momento que eu sentei e falei, cara, beleza, eu tô aí rodando, fazendo coisas novas, me envolvendo em projetos, e a política tá sempre em paralelo aqui rolando, às vezes central, mas e minha vida profissional, bicho? Tô cansado, sabe? Acho que foi muito nesse momento até que eu conversava muito com o Coelho, falando, como é que eu me insiro nesse negócio aí? Que tá difícil, porque não é que eu estou trabalhando muito, estou trabalhando em coisas fantásticas, mas coisas que não me remuneram. Como é que a gente consegue casar as duas coisas? Aí eu falei, concurso vai me dar a capacidade de estar dentro do setor público, sem estar apadrinhado, com uma baita possibilidade, uma baita experiência de entender a dinâmica de gestão interna e, ao mesmo tempo, uma capacidade de do meu dever, não é nem um direito, é um dever, de me desincompatibilizar quando eu for ser candidato, coisa que eu não conseguiria fazer em outros tipos de trabalho. Então, foquei, foram 2 meses de estudo, manhã, parava, academia, almoço, à tarde, estudo de novo. Manhã, parava, academia, almoço, à tarde, de novo. 2 meses, passei, foi sensacional. Foi para eu mostrar para mim mesmo que dava e, mais uma vez, propósito, cara, porque a pressão era enorme, mas eu falei, tem algo me esperando lá na frente, é isso que eu preciso fazer. Aí chega 2016. E aí chega o processo de campanha. A rede, final de 2015, está registrada no TSE, definitivamente, 22 de setembro de 2015. A gente tem a possibilidade de lançar candidaturas em 2016. Ao longo desse processo, diversos atores políticos da cidade, vereadores, ex-vereadores, não sei quem, iam até Brasília, batiam na porta, falavam, como é que faz para pegar a rede aí? Aí batiam, de onde você é? São Vicente. Vai lá falar com o Caio. Aí, quem é Caio primeiro, né? Depois travava. Desconhecido, o moleque tinha sido candidato a vereador, mas ninguém ligava. Até que a gente chega e fala, não, peraí, é pra valer? Olha o cenário, quem são os candidatos a prefeito que estão se colocando? Sabe, eu vou ficar na postura de um candidato a vereador na cidade, vou me colocar candidato a vereador e vou atrair quem para minha chapa? Se eu já vou ser o principal candidato a vereador naturalmente, estou na construção do partido, estou inserido. Foi isso que o cara no PV fez na eleição anterior. Ele era o presidente e o candidato a vereador. Então ele manobrou a chapa toda para depois conseguir os objetivos pessoais dele, fim de papo, ponto, foi isso que aconteceu. Eu falei, eu não vou fazer isso. Aprendi com o processo, foi um aprendizado. Fiz o quê? Falei, bom, talvez a chance que a gente tenha de atrair pessoas para sair candidata seja colocando também e apresentando um projeto da cidade já, que os caras que estão se colocando são mais do mesmo, caras que já fizeram parte da política tradicional da cidade, vamos colocar nossa pré-candidatura a prefeito. Lançamos nossa pré-candidatura a prefeito, 22 de janeiro. 22 de janeiro, acho que foi. Não, acho que não foi ali que eu lancei, mas ali já estava
indicando, mas 22 de janeiro de 2016 a gente faz um evento de lançamento da rede na cidade. Eu me coloco ali, sim, me coloco sim. E aí a gente começa um processo de construção. Primeiro, quem é Caio Amado? Né? Quem é esse moleque que está se colocando? Os atores políticos locais começavam a falar, esse moleque aí não vai ter 1.000 votos, 2.000 votos, 3.000 votos. Quem é esse cara? Vamos. Os partidos começaram a se organizar chamando os outros para conversar. Vamos conversar? Que nada. Não, nada. Vai chamar ele para conversar por quê? Vai ter nada. Beleza. E aí eu lembro que você falou de ser da USP e tal, o pessoal já abria as portas. Eu lembro que em 2012 eu entrei candidato com cota de candidato jovem da USP, né? Porque era sempre assim, né? Esse aqui é um menino jovem da USP, faz gestão e tal. E batia no peito assim, e eu ali, tá, legal. E ok, assim. Mas aí em 2016 não, era o nosso protagonismo, era o nosso momento e a gente colocou a candidatura. Foi muito difícil, pessoal, não preciso nem dizer, né? Era enfrentar todo um sistema. Mas ok, o que eu posso dizer? Primeiro ponto, credibilidade. Vocês lembram quando eu falei? Me formando, bem votado na cidade, poderia ter assumido aquele cargo? Naquele momento eu teria enterrado toda a minha história na cidade. Eu teria enterrado a minha credibilidade. Por talvez uma conjuntura do momento, a gente teria abdicado de todo um processo sensacional que estaria por vir. Bancamos aquilo e fomos lançar a candidatura. Credibilidade foi um ponto central dessa eleição. Redes sociais, sem dúvida alguma, nossas redes sociais foram muito intensas. Plano de governo, e aí preciso fazer um destaque para o plano de governo, não tinha como a gente não ter um plano de governo de verdade, principalmente pela responsabilidade que a gente tem que ter com os municípios, principalmente nesse momento de crise. Está aqui o próprio Yuri comigo também, não é gestor de políticas públicas, mas é administrador público, também já mestre, doutor, já formado, está na Prefeitura de São Paulo, é a APPGG, e foi um dos responsáveis pela coordenação do plano de governo nosso, e a gente fez uma mescla técnico-participativa dentro da construção do plano de governo. Abrimos rodas dentro da cidade de diálogo quinzenais, e fizemos um processo de consulta pública, o que queremos para São Vicente, e fizemos um processo de trabalho técnico, de olhar essas informações, fazer relatos sobre isso, olhar para os dados da cidade, na parte mais técnica, fazer esse compilado. Debates e o momento político reforçaram isso, né? Nossa campanha teve 48.641 votos, a gente gastou R$15.000, um pouco menos que R$15.000. Isso dá um custo por voto de 30 centavos, que é menos que uma bala, talvez, hoje em dia, né? É a crise. E a gente deu um baita recado. A gente ficou em segundo colocado e a gente não foi ao segundo turno por apenas 801 votos. O prefeito que venceu, que é cunhado do vice-governador do estado, ele teve 50,46% dos votos válidos numa cidade que tem segundo turno. Esse 0,46 foi o que definiu a candidatura de um cara que gastou uma boa grana. Outros candidatos que a gente enfrentou eram vereadores, ex-deputado estadual, candidatos a tudo já tinham sido, e a gente lá correndo por fora, com uma campanha, com plano de governo embaixo do braço, com uso das redes sociais, com dar a cara a tapa, com se pôr no debate para falar, e a gente conseguiu, e a gente teve que ganhar na justiça para participar no debate. Então a gente mostrou, foi muita maturidade, porque aos 26 anos, sem estrutura nenhuma, ainda peitar a Rede Globo, que não nos chamou para o debate, foi um ato de ousadia do caramba, perdão a palavra caramba, mas foi isso que aconteceu. Para finalizar, eu preciso responder um balanço crítico, o que faltou e quais as competências. Bom, as competências de ser um gestor de políticas públicas e o que ser a carreira política e gestão de políticas públicas se intercalam. Primeiro, é uma responsabilidade clara ter um plano de governo, e ter um plano de governo de verdade, ter um plano de governo que represente. Você é gestor, caramba. Você tem que ter um plano de governo. Não faz sentido não ter. E a forma como você constrói define muito o que você aprendeu ou não do curso também. A gente buscou as veias, tanto técnicas quanto participativas. Os debates. Se chegar num debate para se pôr, sem saber muitas vezes a pergunta que vai vir, eu tenho muito a agradecer
a um curso que me deu a chance de caminhar por várias áreas, por vários espaços. Isso, para mim, é muito rico, tanto do ponto de vista da formação dos professores, que às vezes dão aulas específicas, mas fizeram suas teses, seus doutorados em outras áreas, então tem um conhecimento que nos trazem, e aquilo fica guardado na nossa cabeça de alguma forma. Em algum momento isso vem no momento do debate, no calor do debate, quando você esquece de tudo, alguma coisa você vai lembrar, e alguma coisa pode ser justamente aquilo que você viveu na faculdade. A imagem, eu acho que a gente tem que ser franco também e falar o que é pragmático do processo eleitoral. A imagem de ser um gestor de políticas públicas, no momento que gestor ganhou um protagonismo, e ser da USP. Isso impacta também no processo eleitoral. Tem pessoas que escolhem o voto falando ele foi da USP, ele é gestor, tal. Mas isso também precisa ser encarado como uma responsabilidade. Eu estou aqui e eu digo, olhando para vocês, que minha responsabilidade central também é honrar o nome desse curso. Honrar o nome desse curso. Porque vocês estão se formando na mesma coisa que eu. Eu decidi ser um agente político, mas vocês não pediram para eu ser um agente político. Mas eu tenho que honrar o nome desse curso, porque algum dia vai aparecer. Então, quando você coloca a imagem à frente, você tem que colocar a honra de balizador de premissa. E acho que outra coisa que ajuda é essa questão da capacidade de enfrentar os diversos assuntos que eu falei, seja no debate, seja com o eleitor na rua, você está sempre à disposição de responder a qualquer coisa. Se as pessoas te perguntarem, Lorene, sensacional, se as pessoas te perguntarem da guerra na Síria, você vai ter que responder, mano. E é assim, não é verdade? Tipo, e não fez RI, mas vai ter que saber. Fez GPP, dane-se, é gestor de políticas públicas, sabe tudo de política. O que faltou? Penso eu que talvez, principalmente do ponto de vista de mercado, de setor público, de terceiro setor, de mundo privado, cada vez mais a gente vê que o profissional tem que ser completo e não só setorizado. Então, talvez desenvolvimento de liderança, algo que fizesse um trabalho de desenvolvimento de liderança, porque o cara vai ter que ser um líder. Hoje, eu também estou inserido dentro da máquina pública, para além da ação política que eu faço quando eu chego em São Vicente às 7 da noite todo dia, eu também estou inserido na máquina pública. E dentro da máquina pública, você também tem que ser líder. As pessoas têm que confiar no que você está fazendo, as pessoas têm que te dar legitimidade. Às vezes a tua chefe vai te colocar para coordenar um grupo de servidores que estão há 30 anos na casa e você vai ter que se pôr lá. Você não vai ser líder? Cara, eu entrei há 5 meses lá e já tive que fazer um trabalho desses. Ouvi o gestor do RH de 30 anos de casa, ouvi não sei quem de 20 anos de casa, ouvi o outro que entrou agora junto comigo. Se você não souber liderar o processo, vai ficar difícil. Política prática, que a Lorene já colocou, não só a política partidária, eu sei que a política partidária sempre foi muito quente aqui, e é importante que seja também, os partidos estão aí para ser ocupados com pessoas boas, mas acho que não só a política partidária tem que fazer parte da seara aqui de GPP, mas, de repente, campanhas, planos de governo. Tem muito candidato por aí sem plano de governo. Se a gente quer transformar a realidade, por que não tem algo, algum tipo de estágio, algum tipo de espaço formativo, onde os alunos se engajem em planos de governo por aí? Sabe? Isso pode ser um tipo de programa dentro da universidade. Consultorias em candidaturas, seja do ponto de vista de relações públicas, de imagem, de tudo, de qualquer tipo de candidatura. E acho que aí entra a fazer uma ressalva também, que ano passado tinha alguma disciplina que inclusive me chamou aqui, né, Coelho, para me sabatinar sobre o meu plano de governo. E foi sensacional, porque acabou sendo uma forma de me preparar para o debate da Rede Globo também. A gente, durante a campanha, não tem muito tempo. Eu fiz questão de destinar o tempo para vir até aqui, no meio da campanha, e foi incrível, porque era um monte de aluno capacitado que pegou o meu plano, analisou e veio para me bater. Sabe? Então, foi sensacional, já me preparou. E outra coisa que faltava era isso aqui, que está sendo feito agora, de trazer os egressos para falar. Talvez na minha época isso aqui tivesse acontecendo e fosse mais quente, eu soubesse alguns dos desafios que eu ia enfrentar. Mas sou muito grato a tudo que esse curso nos deu e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e ter compartilhado um pouquinho das experiências. Muito obrigado também. As palmas.